Olha o que essa seguidora me mandou aqui. A mulher pode conduzir o culto no lar? Meu marido não toma iniciativa. Culto familiar, culto no lar, é o que toda família cristã deve fazer com seus filhos e em família. Todos os dias você tem que sentar na mesa da sua casa, no sofá, reunir a sua esposa e seus filhos e estudar a palavra de Deus com eles. Abra sua Bíblia, leia a Bíblia com seus filhos, estude, aplique aquele texto à vida de vocês, orem juntos, cantem louvores de gratidão e de adoração ao Senhor. Façam esse momento ser gostoso, agradável diante do Senhor e ser o momento mais especial do seu dia. Mas e aí, será que a mulher pode conduzir o culto no lar? Ela está dizendo que o marido dela não toma iniciativa. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, se a mulher pode ou não tomar essa iniciativa de fazer o culto no lar. O que você acha? Deixa aqui sua opinião, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos pro vídeo. E aí, qual é a sua opinião? A mulher pode tomar a iniciativa? A mulher deve fazer o culto no lar? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Lá em Efésios capítulo 5, a palavra de Deus diz que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos, ok? Respectivos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. E o marido deve ser um pastor de suas esposas, ou amar suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de a si mesmo se sacrificar por ela. A palavra de Deus continua lá em Efésios capítulo 5, do 23 até, eu acho que o verso 32, para ser mais exato, continua dizendo que o homem deve santificar sua esposa como Cristo fez com a igreja. Cristo, ele santificou a igreja para apresentar a ele mesmo como noiva sem ruga, sem mácula, sem defeito. Assim o marido deve fazer com a esposa, para apresentar essa esposa diante de Deus, porque ela é filha de Deus, como uma esposa gloriosa, como uma esposa sem ruga, sem mácula, sem defeito. E assim, ao mesmo tempo, esse próprio marido vai desfrutar dessa esposa sem ruga, sem mácula, sem defeito. E ele deve fazer isso pelo lavar purificador da palavra. A palavra purifica, santifica. Então, o recado de Deus para as famílias é de que o homem deve assumir esse papel, porque ele é chamado por Deus para ser o cabeça, ele é chamado por Deus para ser o sacerdote, o profeta e o rei do seu lar. O rei governa para que os seus governados, digamos assim, no seu reinado, possam habitar em segurança. O rei protege, o rei provê, o rei fomenta as condições para que os seus, digamos assim, não são súditos, tá? Mas os seus governados, essa é a expressão melhor para a família, possam então trabalhar com suas próprias mãos, possam então crescer, se desenvolver, possam servir uns aos outros, para que esse reinado, esse reino, possa ser próspero, abundante para a glória de Deus. O marido, então, é chamado para ser profeta. Ele é aquele que exorta a família, ele é aquele que exorta o seu próprio coração com a palavra de Deus, porque ele não é perfeito, diferente de Cristo, que era perfeito. Mas, quanto nós, homens imperfeitos, nós exortamos o nosso próprio coração para caminhar nos frutos e nas virtudes que Cristo caminhou e nos recomenda e nos chama, na verdade, a que andemos. Então, o homem precisa pastorear o próprio coração, de preferência ser pastoreado por um outro homem bíblico e discipulado por esse outro homem bíblico a quem ele deve prestar contas, mas no seio da sua família, esse homem deve ser como que o profeta de Deus, aquele que fala, que dá as diretrizes, que aponta a visão e o caminho. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que o povo que não tem visão, que não tem um caminho específico dado por Deus, perece. E esse povo, ele adquire visão por meio desses profetas, por meio da palavra de Deus. Então o homem é chamado a ser profeta no seu lar. E o homem também é chamado para ser sacerdote, aquele que intercede junto a Deus. A ideia é de que cada membro da família, nós sabemos disso, deve ter um relacionamento íntimo com Deus. Nós não precisamos de pontes, nós não precisamos de intermediários, senão o próprio Cristo. Mas, obviamente, o papel de sacerdote, que é o papel que Cristo exerce para conosco, sua igreja, é o papel que o homem deve exercer no seu lar. Não no sentido de que os seus filhos, a sua esposa não podem ter um relacionamento individual e particular e direto com Cristo. Devem ter direto com Cristo e deve inclusive ser fomentado por esse homem, por esse marido, por esse chefe, cabeça da família. Mas, sobretudo, esse papel de sacerdócio,
ele é exercido na ideia de que você intercede pela sua família também, você ora pela sua família, você ora com a sua família, você é aquele que ministra, digamos assim, os meios espirituais para que a sua família possa, né, receber graça sobre graça. Então Cristo, ele tem um papel de rei, de sacerdote, de profeta. É o papel que todo homem deve exercer no lar. Agora, como essa seguidora disse, o meu marido não toma iniciativa, Gabriel. O que tudo indica é um marido cristão. No caso, vamos isolar aqui os casos. No caso de um marido não cristão, você é a única viva, digamos assim, desse relacionamento. Porque ele ainda está morto nos seus delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós merecíamos condenação eterna. Até que Cristo nos alcançasse por meio da fé e por meio da conversão do nosso coração para que nos arrependêssemos dos nossos pecados e crescêssemos em Cristo Jesus para sermos suas ovelhas, para escutarmos a sua voz, para sermos seus filhos, como diz João capítulo 1, versículo 12, que Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus àqueles que creem no nome de Jesus. Então, quando nós cremos em Cristo, nós recebemos vida, vida abundante. Ele sopra em nossas narinas espirituais, né, o sopro de vida para que possamos então responder a Ele. Porque o morto, ele não responde. Você fala com o morto, ele não responde. Você mexe no morto, ele não reage. Um morto espiritual, ele não consegue reagir às coisas de Deus. É loucura o evangelho para o morto espiritual. Então, se você estava morto e você se converteu, o seu marido talvez ainda esteja, né, por não se converter, esteja morto. Certamente ele estará se ele não se converteu. Então, você que tem vida deve, então, né, propagar essa vida, inculcar essa vida no coração dos seus filhos. Se o seu marido, de bom grado, ele participa do culto familiar, maravilha. Não deixe de chamá-lo para isso. Mas você agora, né, dominada pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo, que agora habita em você, você deve conduzir o culto familiar. Até que o seu marido, ao se converter, possa enxergar, reagir ao chamado de Deus para a vida dele, que é de ser profeta, sacerdote e rei do seu lar. E então ele comece a ministrar a palavra de Deus. Mesmo que conheça menos a palavra de Deus do que você. Mas agora, tomado pelo chamado de Deus, tomado pela incumbência de Deus, reagindo por estar vivo, né, por meio da fé que Cristo colocou e plantou no coração dele, chamando ele para ser salvo. Reagindo a isso, esse marido agora, mesmo conhecendo poucas escrituras, deve então conduzir o culto no lar. Claro, assessorado e auxiliado por você como auxiliadora idônea. Mas em não estando ele salvo, estando ele ainda morto nos seus delitos e pecados, não conhecendo a Cristo, estando em trevas, você deve conduzir o culto familiar sem sombra de dúvidas. E claro, convidá-lo para participar todos os dias. Se ele participa de bom grado, se ele não quer ficar no celular, não quer ficar, enfim, no Netflix ou no computador fazendo qualquer outra coisa, ele participa junto com você e com seus filhos. Mas os seus filhos, porque você é crente, se tornarão crentes também, claro, com esforço pela graça do Senhor e com esforço conduzido, né, pelo seu culto familiar diário, buscando a presença do Senhor. No outro caso, em que seu marido é cristão e ele não assume esse papel, eu diria que você deve procurar as autoridades superiores a vocês. Que é a autoridade sobre a vida de vocês, espiritual? Cadê o pastor da sua igreja? Você já deve ter exortado o seu marido a exercer esse papel. Isso pode ter acontecido. Na ausência completa, né, desse entendimento, sendo ele cristão sincero, se arrependendo dos seus pecados, crendo em Cristo Jesus, indo para a igreja com você, né, com seus filhos, mas não enxergando ele esse papel, não reagindo a esse papel, ele deve ser exortado como irmão em Cristo, porque ele está deixando de colher alegria sobre a própria vida dele e sobre a família. Ele está afastando a família de receber bênçãos do Senhor, né, no sentido daquilo que ele precisa exercer como um papel de homem, como um papel de líder. Então esse homem precisa ser exortado em amor. Com sabedoria você deve fazer isso como irmã em Cristo dele, como uma pessoa mais próxima a ele. Mas não havendo efeito na sua exortação, você deve procurar a autoridade sobre ele, os presbíteros, o pastor da igreja, para que ele seja exortado por um outro homem e, sobretudo, sobre o uso da autoridade desse pastor e desses presbíteros sobre a vida desse homem, sobre a vida do seu marido, para que vocês possam colher bênçãos, tá bom? Mas na ausência completa, eu entendo que você deve conduzir sim, porque os seus filhos precisam ser pastoreados e você deve assumir isso. Obviamente, não se conforme com esse padrão, busque a ajuda das autoridades superiores, dos seus pastores, dos seus presbíteros, não desiste do seu marido, não desiste da ideia de que ele precisa assumir esse papel. E exerça esse papel na ausência dele, né, na ausência completa dele, mesmo estando no lar, digamos assim, mesmo participando do culto, exerça esse papel, sabendo que esse papel deve ser exercido por ele.
desejando isso, orando por isso, tá bom? Óbvio, na ausência física do seu marido crente, que conduz muito bem o culto no lar, que entende o seu papel, de repente por qualquer tipo de viagem ou compromisso, você deve assumir o culto familiar. Hoje em dia, com a ligação de vídeo, né, pode ser até acessível a ideia de que ele participe à distância, conduzindo à distância. Mas na ausência física, você deve conduzir. Junto com seus filhos, pastoreando o seu próprio coração e pastoreando o coração dos seus filhos naquele momento específico da ausência física do seu marido por viagem de negócios, trabalho, etc. Ok? Então é isso, Deus te abençoe, espero ter respondido. Se você tem alguma opinião diferente, comenta aqui, eu quero responder, eu quero ler. E compartilha esse vídeo com seus familiares e amigos, tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações, clique em gostei e me segue nas outras redes sociais. Ó, tem Gabriel CBO lá no Instagram, no Facebook Gabriel CBO, TikTok Gabriel CBO, são mais de 170, Artuzão, mais de 170 mil seguidores lá no TikTok, no Kawaii, mais de 40 mil seguidores. Graças a Deus estamos avançando com essa mensagem bíblica, né, para cuidar de casamentos, famílias, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida e te abençoe abundantemente no seu casamento.